estamos realmente vivenciando uma nova era. É importante a gente ter alguns pontos de vista sobre isso, porque isso mexe com o perfil do produto que a gente vai lançar no mercado, mexe com a forma como a gente vai abordar os nossos clientes. Isso é só uma marolinha ou é realmente um novo momento, uma nova era na nossa história? Então, antes disso, para a gente responder isso, vamos fazer uma pergunta. O novo normal é filho da pandemia ou foi apenas acelerado pela pandemia? Vamos lá. Antes de responder isso, vamos entender então algumas tendências que aconteceram na pandemia, ok? Esse é um estudo de diversos portais de notícias da própria Brain, tá? Primeiro ponto, vamos trazer para o interior os impactos da pandemia. Rapidamente, o interior próximo da capital está mais representativo nas buscas. Então, tem pesquisas que já mostraram que as cidades, aí num raio de até 50 quilômetros, passaram a integrar, percentualmente falando, mais buscas de imóveis. Aquilo que se tornou escasso na pandemia passou realmente a ser motivo de buscas, áreas descobertas, locais para brincar e treinar, sol e mais contato com a natureza. Então, as pessoas têm procurado imóveis com essas características. Como é que isso traz impacto nos produtos imobiliários? Produtos que ganharam muito destaque: loteamento, condomínios de casas, prédios com unidades na cobertura, o garden, aqueles produtos que geralmente micavam, agora ganharam importância, né? A garden lá em cima, não importa se vai pagar mais de condomínio, mas tendo um garden, tendo uma cobertura, o pessoal tem aceitado mais. Outra coisa importante, mesmo em prédios, em unidades verticalizadas, boa oferta de lazer, para não ficar dependendo da situação de oferta de lazer fora do prédio. Bairros mais afastados, isso também cresceu, onde eles têm menor adensamento populacional, menor situação de aglomeração. Imóveis prontos, aumentou muito a busca e a compra de imóveis prontos. Casas de rua e chácaras, quem diria, né? As casas de rua, que todo mundo tinha medo, voltaram a ser procuradas. Apartamentos maiores e com mais privacidade. Então, a questão da miniaturização, ok, ela tem um público, mas os imóveis maiores também voltaram a ganhar importância. Então, 2 quartos mais espaçoso, 3 quartos, como a gente viu, ter suíte. Produtos menos afetados e os mais afetados. Então, menos afetados na pandemia: o residencial, Minha Casa e Minha Vida, o standard até 400 mil, os números mostraram isso, loteamentos e imóveis para investidores visando locação. Ficou fácil mostrar a rentabilidade da locação para o investidor hoje. Tá? Nós temos na capital o rental yield, né, a rentabilidade da locação em torno de 0,40%, 0,44% ao mês. Aqui em Jundiaí, a gente tem estudos que mostram que, conforme o perfil do produto, pode se chegar até 0,7% ao mês. E quando você olha a poupança, 0,12% ao mês, ficou fácil convencer o investidor a colocar o seu dinheiro agora em imóvel para gerar rentabilidade. Mercados mais afetados: o comercial, MAP é médio e alto padrão, tá? Abreviação. Varejo para negócios não essenciais. Segunda moradia e hotelaria turismo. Eles foram mais afetados. Vamos falar de home office. Home office merece um slide separado, tá? O home office com vantagens financeiras permanentes às empresas. Então, isso já é uma parte daquela resposta se o novo normal veio para ficar. Com pandemia ou sem pandemia, as empresas perceberam que é operacionalmente mais barato trabalhar em home office. Mesmo que não seja 7 dias por semana, que ele tenha que ir lá no escritório 2 vezes por semana. Mas eu já vi casos de algumas empresas multinacionais que tinham 4 lajes na Vila Olímpia e agora o plano é ter uma só. Isso gera economia para as empresas. Então, o home office veio para ficar não só por causa da pandemia, mas porque as empresas perceberam que é operacionalmente mais econômico. Favorece cidades do interior, próximas de grandes centros urbanos. Então, o home office é favorável a Jundiaí. Jundiaí tem aí as 2 melhores estradas do país. Se você não pegar muito trânsito lá perto do quilômetro 11, 14 da Bandeirantes, você chega em 25 minutos nas marginais. Ok? Ainda tem a gente fala, a Jundiaí ainda tem a rodovia Anguera, que te põe dentro do bairro, dentro da Lapa, na capital. Então, é muito privilegiado na parte de estradas e a gente consegue fazer com que um paulistano, por exemplo, possa morar em Jundiaí e trabalhar em São Paulo 2 vezes por semana, se tiver que ir lá e fazer o resto como home office em Jundiaí. É o que a gente acabou de falar aqui: trabalhar apenas 2 ou 3 vezes por semana na capital, né, viabiliza uma moradia permanente no interior. Imóveis com opções para a criação de home office. Então, o que a gente tem percebido? Já alguns lançamentos novos, onde o home office não é simplesmente um cantinho do lado da sala de jantar. Então, ele já mostra por renders, imagens de plantas, onde o home office pode ficar na varanda, na sala ou em algum dos quartos,
Ou uma outra coisa muito forte, pessoal, é ter o coworking, né? Porque é muito fácil falar de home office, de repente você está lá com toda a família, com filhos, aquela bagunça toda no apartamento. Quando você tem um coworking embaixo, dentro de uma área de uso comum, dá para trabalhar com mais tranquilidade. Então, espaço para coworking, muito importante daqui para frente. Impacto em diferenciais, tá? É importante aí para os próximos empreendimentos, né? Fazer um investimento em tecnologia para uso de recursos do condomínio. Já que você tem uma situação de confinamento e você também tem que gerar menos aglomeração nas áreas comuns do prédio, é importante que você tenha, por exemplo, aplicativos, onde as pessoas possam reservar o uso de algumas áreas comuns, evitando aglomeração. Aprimoramento da logística de entrega. Pessoal, muito importante. O e-commerce já bombava, com a pandemia está bombando ainda mais. E o que, que acontece? Você tem toda uma cadeia logística brasileira boa, quando chega no momento final disso, que é entregar lá na portaria do prédio, a portaria do prédio não está preparada. Hoje existem soluções de maleiros eletrônicos, onde o cara que traz a mercadoria coloca a mercadoria lá dentro, fecha e gera um QR Code para o comprador abrir. Entendeu? Tem muita coisa interessante nesse setor. Recurso para pet, importante, pessoal. Mais segurança natural, né? Qualidade da obra e da marca pesando mais na escolha. Então, na medida em que as pessoas passaram a dar mais valor a um imóvel, a um bom imóvel, elas estão começando a olhar mais o histórico das incorporadoras e das construtoras. E mais áreas de lazer e conveniência para compensar o imóvel pequeno, tá? Impactos comerciais. A relação oferta e demanda não tem jeito, ela é implacável. Ela vai elevar preços nos produtos imobiliários mais desejados na pandemia. Vou trazer um exemplo real. Loteamento aqui em Jundiaí. Os loteamentos aqui tiveram momentos difíceis em 15, 16, 17, 18, 19 foi melhorando. Em 2020, a maior parte dos loteadores zerou seus estoques. Chegando a, mesmo zerando, teve aumentos de preço da ordem de 20, 26, 30% de aumento e ainda assim performou muito bem nas vendas. Restrições de aglomeração, aumentando a importância da etapa digital da venda. Então, você vê, seja a fase amarela, fase laranja, a gente vai ter um período menor para atender clientes e, eventualmente, até fechamentos de estandes numa situação mais crítica. Então, a etapa digital da venda vai ganhando força, vai ganhando mais importância. A decisão de compra mais estratégica exige uma venda mais qualificada. Então, a gente precisa agora treinar melhor os corretores. Não é uma compra mais por impulso, já deixou de ser há algum tempo. A gente precisa ter os corretores melhor treinados para vendas mais qualificadas durante a pandemia. Aprender a vender para investidor. Né? Então, a equipe e corretores precisam aprender a mexer com matemática financeira e fazer comparações com outros ativos. Impacto econômico-financeiro. Esforços para movimentar a economia, reduzindo a rentabilidade da renda fixa. Então, a gente tem percebido a Selic super baixa, com a Selic baixa, outras fontes de investimento se reduzem também. Selic 2%, poupança com 70% da Selic, acaba gerando aquele 0,12% ao mês, que é muito pouco. Alguns investimentos que são seguros em crises internacionais, ouro e dólar. Se acompanhar o histórico agora, ouro lá em cima, dólar lá em cima, é o que a gente fala, eu vou investir agora em dólar. Pô, demorou. Você tinha que ter feito isso antes. Então, a sua chance de rentabilizar isso, ela é menor. Ouro, então, como eu falo, quem comprou lá atrás está dando risada, mas quem vai comprar agora não vai rir muito. Imóvel. Então, a gente fala caso a caso. Por que destaca caso a caso? Não é todo imóvel que vai dar uma alta rentabilidade. Faça a sua lição de casa, estude, compare com preços de locação na sua região. Diversificação do funding para empreender, isso vai ser importante para o setor continuar crescendo, tá? Não ficar dependendo só desta ou daquela fonte de funding. Melhor gestão financeira do incorporador. Então, é assim, até aqui entre parênteses, grandes crises escancaram problemas internos. Né? Na época que estava fácil vender, todo mundo comprando por impulso, você podia ter problemas operacionais que eles não eram tão evidentes. Numa situação de pandemia, dentro de casa, operação certinha, processo certinho, gestão de recursos humanos certinho, tem que estar dentro de casa muito bem alinhado. Impacto ambiental. A crise econômica, as duas, né? Crise econômica e sanitária estimulam o uso sustentável de recursos no condomínio. Tá? Quando você sente essa escassez, né, durante a pandemia, de repente começa a faltar produtos, isso só estimula essa percepção da importância de uso sustentável dos recursos. Então, pessoal,
Energia solar, ah, não tem espaço. Tem, faz lá no teto, nem que seja só para alimentar um pedacinho das áreas comuns, tá? Não precisa alimentar todo o condomínio, mas parte dele com energia solar. Reciclagem de resíduos, reaproveitamento de água pluvial. Às vezes não fazer isso já começa a ser um pênalti, principalmente para as novas gerações Y e Z, que são mais sensíveis a essa questão da sustentabilidade. Impacto sociológico, a gente deixou esse para o final porque é o mais importante, né? As pessoas e as empresas estão ressignificando, aliás, esse é um verbo muito comum hoje em dia, né? Ressignificar. Então, as pessoas e empresas estão ressignificando suas vidas e operações. O lar ganha importância no consumo geral. Comprar por necessidade e não por desejo ou ostentação. Isso vale tanto dentro como fora do imobiliário. Produzam empreendimentos olhando as necessidades. Ostentação vai perdendo força. E aí? O novo normal tem alguma outra influência além da questão da pandemia? Tem sim. Vamos falar de coisas muito importantes que vieram para ficar. Não é só influenciada pela pandemia, são mudanças na nossa sociedade. Mudança cultural atingindo o mundo inteiro. Mais uso e menos posse. Isso é um mantra das gerações mais jovens, Y e Z. Mais usabilidade, menos propriedade. Isso traz oportunidades, traz ameaças. Para a parte de oportunidades, comecem a pensar em empreendimentos focados para locação. Nós já temos diversos projetos, por exemplo, na capital, de grande porte, na casa de centenas de unidades, 100% voltado para locação. Troca de produtos e serviços, economia local. Né? Procurar, isso é uma tendência, isso é uma das características da economia compartilhada. Tá? Procurem trabalhar com fornecedores locais, procurem estimular essa troca de produtos e serviços dentro do próprio condomínio. O que a gente está falando da economia colaborativa, uma das características mais interessantes é que o consumidor ele também é produtor. Você pega um exemplo do nosso setor, o Airbnb. Né? Então, quer dizer, eu tenho um imóvel e eu posso colocar esse imóvel para locação, o meu próprio imóvel. Então, eu sou consumidor e produtor ao mesmo tempo. Maior consciência da escassez de recursos. Isso é outra característica da economia colaborativa. Mas por que você está falando de economia colaborativa no setor imobiliário? Tem muito a ver, pessoal. Comecem a pensar em recursos dentro do seu prédio, onde a gente possa colocar a economia colaborativa. Como assim? Imagina, por exemplo, dentro daquela sala de coworking, que você possa ter uma sala fechada para que os pais, por exemplo, possam pagar um professor, um único professor de inglês, para os seus filhos, para os filhos de vários apartamentos lá. Então, você faz um rateio do custo desses fornecedores. Aliás, essa dica é bem interessante, porque esse ano a molecada brincou de estudar, né? Ninguém estudava, né? Entrava lá no online, tirava o vídeo, tirava o áudio e ia fazer qualquer outra coisa. Então, pessoal, um exemplo claro, né? De você contratar fornecedores e usar de forma coletiva. Isso é um princípio de economia colaborativa dentro dos prédios, por exemplo, tá? E uma coisa importante que vem crescendo e que, infelizmente, às vezes dá alguns efeitos colaterais, é o marketing 3.0, ou seja, as pessoas vão consumir agora produtos e serviços conforme os propósitos sociais dessas grandes empresas. E aí a gente vê algumas grandes empresas derrapando, fazendo assim um marketing muito raso, muito superficial, e aí o consumidor percebe e fala, não, eu não vou cair nessa sua de propósito social porque o teu histórico não é esse. Tá? Então, a gente precisa ter propósitos sociais muito firmes dentro do marketing 3.0, e isso vai afetar também incorporadores. Conclusão da história, pessoal. O novo normal é um amplo movimento de mudança de valores e de comportamento, potencializado pela pandemia e por um novo mindset da sociedade. Ou seja, o novo normal, ele faz parte de uma nova era. A pandemia só está acelerando algumas características dele, tá bom? O que a gente quer dizer com isso? Poxa vida, mas você está falando essas coisas, tudo bonito, né? Mas olha quanta coisa crítica a gente tem que lidar neste momento. Sim, a gente está, você, nós estamos vivenciando o nascer de uma nova era. É isso, pessoal. Como toda transição de era, a gente entra numa transição caótica, é normal, as grandes evoluções sociais sempre foram assim. E aí, como é que a gente tem que se comportar num cenário de transição caótica como que a gente vem enfrentando? Né? Vamos trazer um pouquinho aqui de poema, né? Vamos trazer algo... por que a gente quer trazer aqui essa mensagem até um certo tom aqui de poema? Porque nem em situações de caos a gente precisa recordar quem nós somos, né? A gente precisa recordar
relembrar as conexões com a nossa mãe terra. Então a gente pega aqui nessa mensagem os 4 elementos da natureza e a gente sugere isso para cada um de nós, né? Então vamos recorda que és água, chora, limpa, flui. Recorda que és fogo, cativa, queima, transmuta. Recorda que é ar, silencia, foca, decide. Recorda que é terra, conecta, constrói e entrega. Tem aqui alguns dados da gente, quem quiser fazer contato, falar um pouco mais sobre esse estudo, né, fiquem à vontade. Lembrando que vocês também vão ter o PDF disso, tá? Aqui, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar conhecimento.